Olá, eu sou Érica Lima e hoje no Convergente, no Érica Lima Conversa, a gente tem a presença da presidente da OAB do Amazonas, a primeira mulher a sentar nessa cadeira. A gente tem aqui a Graciane Benayon. Érica, é uma alegria enorme poder estar aqui ao seu lado e poder dizer que realmente é uma honra poder representar as mulheres num momento tão emblemático, tão importante, tão significativo para a advocacia e para a representatividade feminina. Nós já temos um pouco mais de mulheres do que homens inscritos na nossa OAB a nível nacional. São 600 mil mulheres, assim como são 600 mil homens inscritos, mas as mulheres já passaram um pouquinho nesse percentual e a gente sabe o quanto isso, mais do que nunca, tem uma importância com relação à representatividade feminina. Portanto, eu fico muito honrada em poder representar não apenas a advocacia amazonense, mas toda a advocacia feminina neste momento em que a gente está festejando, né, o Dia da Advocacia. 11 de agosto foi o Dia da Advocacia, portanto, eu aproveito a oportunidade para saudar todos os nossos colegas advogados e advogadas que militam diuturnamente, que sabem e conhecem os desafios da advocacia. Neste novo normal, mais do que nunca, nós temos inúmeros desafios, mas o mais importante de tudo, nós temos muito que festejar, muito que avançar, portanto, é uma alegria poder realmente estar aqui ao seu lado e falar um pouquinho sobre isso. Então, eu aproveito também e parabenizo, né, a doutora, assim como a gente parabenizou em rede social todos os advogados e advogadas aqui do nosso Amazonas e de todo o Brasil. E aí a gente já chegou nesses 6 meses já do ano de 2021, pandemia, tanta coisa acontecendo. Dá um apanhado para a gente de como foi, para as pessoas que estão assistindo aqui você, esse momento de chegar até essa cadeira. Quem é a Graciane Benayon? Ai, gente, olha, eu sou uma pessoa que eu comecei muito jovem, né? Com 16 anos já fui aprovada no vestibular, já comecei a faculdade de Direito e, portanto, com 21 eu já estava com a minha carteirinha já militando na advocacia, e a gente sabe o quanto isso tem um peso na medida em que a gente está falando de alguns anos onde a gente tem a chance de acompanhar todas as diferenças e os avanços em que nós ultrapassamos, vencemos e principalmente de alguma maneira poder colaborar e mostrar a nossa experiência neste momento que foi tão desafiador. Como você disse, eu assumi em janeiro. Janeiro, fevereiro e março foram 3 meses sem dormir, na medida em que foi efetivamente o auge da pandemia, o momento onde não apenas a advocacia sofria, mas todo o povo do Amazonas, todo o povo brasileiro. Acho que o Amazonas começou antes de todo o país e nós tivemos muitos desafios. Acho que a Ordem dos Advogados fez toda a diferença. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso querido Marco Aurélio de Lima Choi, ao Beto Simonetti, ao Neto Simonetti, que estiveram sempre ao meu lado neste momento onde foi necessário dar as mãos para todo o sistema OAB, para os advogados que nos representam também a nível nacional. E aí o nosso líder, que é o Beto Simonetti, por exemplo, pôde idealizar e realizar junto conosco algo que foi de extrema importância para o povo do Amazonas, que foi OAB Família que Ampara, onde todos os demais presidentes de seccional a nível nacional se prepararam para receber os advogados que saíram do Amazonas para outros estados. Portanto, eu acho que foi assim de uma importância incomensurável o apoio que a OAB Nacional nos deu, e aí aqui eu quero de público agradecer. Neste momento também, Érica, eu sou a única mulher presidente de uma seccional, e todos os demais presidentes que são homens deram as mãos, foram sensíveis. A OAB do Amazonas foi a única que conseguiu, obviamente em razão de todos esses diferenciais que nosso estado sofreu, que conseguimos reduzir até 60% da cobrança da nossa anuidade. Portanto, foram muitas as conquistas. Nós fizemos a interlocução com a SUFRAMA, entre a SUFRAMA e toda a indústria, que é muito importante, a Zona Franca, para o estado do Amazonas, seja para conseguir apoio de oxigênio, seja para conseguir a logística, seja para remanejar, seja para garantir o fortalecimento da nossa indústria da Zona Franca de Manaus.
também do comércio, e aqui com todas as instituições, fizemos a interlocução com todos os conselhos de saúde, aqui um agradecimento todo especial, porque foi de medicina, o Conselho Regional de Medicina, de Farmácia, de Biologia, absolutamente todos se uniram de mãos dadas com a OAB, e a OAB pôde apresentar, tanto para o governo do Estado, quanto para o municipal e o federal, sugestões, apoio, e eu acho que de mãos dadas nós conseguimos muitas coisas. Também foi ressaltar o apoio de um dos projetos que nós realizamos junto com o TRT, onde nós conseguimos R$500 mil em doações para os hospitais da capital e do interior do estado do Amazonas. Portanto, a OAB realmente se mobilizou de uma maneira muito importante. Aí quero fazer um agradecimento ao Thomas Law, que nos representa e fez uma interlocução importante com o embaixador da China. Então, a OAB ela realmente teve um papel muito diferenciado nesse período de pandemia, onde nós tivemos assim, um protagonismo extremamente importante em razão da credibilidade. Uma coisa que me chamou a atenção no momento que você começou a presidir, que você sentou nessa cadeira, é a aproximação de outras mulheres advogadas. Como se elas agora estivessem muito mais em casa. E aí você sabe que quando a gente fala de mulher, mulher compete com mulher, né? Mas eu vejo assim que essa aproximação, ela se deu em alguns eventos que a casa até então não realizava para as mulheres. E aí fala um pouco sobre essa sua relação com as outras mulheres advogadas, porque quando a gente fala de mulher advogada, a gente fala sobre outras demandas também. A gente fala daquela mulher que ela é advogada, que ela é trabalhadora, que ela tem demandas também, inclusive de mulheres que podem ser advogadas e também sofrer violência. A gente vê de situação como essa que a gente teve recentemente, de uma advogada que em exercício profissional foi agredida. Então, pode falar um pouco sobre isso com a gente? Claro. Gente, agora são muitas situações, né? Você percebe, por exemplo, vou te dar um dado, que, de fato, eu acho que essa representatividade neste momento, de ter sido a primeira mulher do Amazonas a presidir uma seccional, a única nesse momento a nível nacional, isso encorajou muitas mulheres a nível nacional, e que tem me procurado, que tem pedido sugestões, que tem perguntado, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço para eu chegar lá? O que você me recomenda? Como é que você sugere? Que tipo de articulações são importantes? Como a gente pode fazer mais e melhor em situações? Quero dizer também que aqui no estado do Amazonas nós vivemos um momento totalmente diferenciado, e aqui um agradecimento todo especial ao nosso querido Marco Aurélio de Lima Choy, e ao Beto Simonetti, que realmente nos permitiram viver o momento que nós estamos vivendo hoje. Uma ordem dos advogados que sai na frente, que serve de farol, de paradigma, para mostrar para todos os outros estados que não precisamos, por exemplo, aprovar as cotas para que seja possível fazer mais e melhor. Antes mesmo de haver, por exemplo, a aprovação do paridade já, onde 50% das mulheres estarão no sistema OAB na próxima gestão, desculpa, a nossa seccional já tem 50% de mulheres, e hoje, em um momento emblemático, toda a diretoria do nosso sistema é composta por mulheres. Um momento único, momento onde eu, como tenho a honra de presidir a nossa seccional, mas nós temos a nossa secretária-geral, doutora Daniela Alfiero, nós temos a nossa tesoureira, queridíssima Gina Sarquis, nós temos a nossa presidente da Caixa de Assistência, que é o nosso braço assistencial da OAB, dirigido por uma mulher, doutora Denise Alfiero, e a nossa importante Escola Superior da Advocacia, que é o braço educacional, a nossa AESA, também presidido por uma mulher, a doutora Ida Márcia, e a gente sabe o quanto isso é significativo. Você fala, poxa, será que as mulheres conseguem administrar o tempo? Eu sou mulher, sou advogada, vivo da advocacia, tenho 3 filhas, sou casada há mais de 20 anos, e a gente sabe o quanto é importante a gente incentivar, motivar, estimular as mulheres a administrar melhor o seu tempo, administrar a sua vida de forma que seja possível se colocar disponível, à disposição para ocupar os espaços de poder. Na nossa ordem, nós temos inúmeras mulheres presidentes de comissão, destaco que nós temos mais de 90 comissões na nossa seccional, e 50% presidida por mulheres, e as outras que não são presididas por mulheres têm vice-presidentes mulheres. Portanto, efetivamente, as mulheres no sistema OAB do Amazonas,
ela é, sim, muito prestigiada, muito atuante. Realmente, você fala uma coisa com relação a essa situação de disputa, é óbvio que isso pode acontecer, mas a gente tem que saber que o respeito, a vaidade, em situações precisam ser, principalmente, reconsideradas com relação a equilíbrio emocional. Mais do que tudo, para a gente dirigir os espaços de poder, para a gente se posicionar, para a gente ocupar as posições, a gente precisa ter equilíbrio emocional, respeito pelo próximo, saber valorizar realmente todas as nossas pessoas que integram, em especial, o sistema OAB, porque é um trabalho voluntário. Portanto, eu não me canso de parabenizar a todos os nossos colegas advogados e advogadas que integram o sistema OAB e aqueles que ainda não integram, faço aqui o convite para que venham conosco fazer parte do nosso sistema OAB, colaborar. Eu estou aqui à disposição para receber a cada um daqueles nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, para dizer sejam muito bem-vindos e estejam do nosso lado, para que juntos nós possamos fazer uma OAB mais forte. E para a gente já quase finalizando, mas tem uma coisa interessante que eu fui acompanhando, que vai ter vários eventos na OAB, como websérie, discussões, vai ter conferências, grupos de estudos, conversas, lives, oficinas jurídicas. Qual é o objetivo desses eventos? O objetivo é estimular, fomentar o network, que é uma das ações importantes para o fortalecimento da advocacia, o aprendizado, a educação. A advocacia é uma profissão que exige um estudo contínuo, um estudo diário, uma atualização diária. Então, nós precisamos estar estimulando também aqueles colegas que não têm a chance, por exemplo, de pagar um curso ou não faz ideia de qual seria a área de sua atuação e poder estarem conosco em todas as nossas programações que acontecem de forma gratuita, especialmente neste período, e teremos uma série de outras programações, onde aquele advogado que ainda não escolheu qual é a sua área de atuação, e aqueles que também já escolheram, mas não estão consolidados no mercado de trabalho, estão buscando novas oportunidades, encontrarem um nicho de mercado, novos nichos de mercado, ressignificar a sua advocacia, porque esse novo normal, ele trouxe novas oportunidades e trouxe, obviamente, a necessidade de nós estarmos atualizados. Hoje, o advogado sem token, sem o equipamento, sem condições reais e ferramentas reais necessárias para fazer uma audiência virtual, por exemplo, ele não tem condição de se consolidar no mercado de trabalho. E aí eu faço um convite também para aquele advogado que está começando, que venha para a nossa sede e agende um horário para atender o seu cliente no meu escritório, um espaço lindo que tem dentro da nossa seccional, onde ele pode atender o seu cliente, pode fazer as suas petições, pode participar de audiências virtuais e ali já pode dar o início à sua advocacia de uma maneira segura. Também estaremos inaugurando a Casa do Advogado e também estaremos fazendo uma homenagem àqueles advogados que morreram neste período de pandemia. Gente, nós estamos falando de mais de 100 advogados. Nossa. Perdemos inúmeros colegas importantes que ocupavam o sistema OAB para o Covid-19, mas a nossa homenagem será para todos que morreram nesse período de pandemia, independente da causa-morte, se foi por Covid, né, mas nós estaremos homenageando todas as famílias e principalmente o legado que foi deixado por esses nossos colegas que, infelizmente, partiram. Eu acho que você botou um ponto importante, inclusive eu deixo um abraço para o meu pai, que é advogado, Antônio Barbosa, e para os meus irmãos Rafael e Rafaela Barbosa, que são jovens. E aí você falou desse espaço onde pode estar se sentindo mais seguro também para poder receber, porque hoje ser advogado também não está sendo fácil. A gente está em um momento econômico, político muito crítico, né? E o apoio que a OAB nessas iniciativas estão realizando, principalmente para aqueles advogados que estão chegando agora, é extremamente importante. Então, eu parabenizo para isso. E para falar nisso, que eu sei que a OAB é uma instituição muito importante e ela tem uma influência no contexto político do nosso estado do Amazonas, falar sobre temas de criança e adolescente, né? Falar sobre vários segmentos, que é a questão da discriminação, todas as formas de direito que são infringidos, né, e que não são garantidos, é importante. Nessa pauta agora para o segundo semestre, quais são as mais importantes, a que está ali na sua mesa e que você diz assim, olha, essa aqui a gente vai ter que repensar?
A gente está vivendo um momento exponencial, onde o direito, na sua essência, ele tem a oportunidade agora de reformular. A minha opinião, a questão não é apenas a questão da lei, nós temos muitas, mas também a gente tem que repensar a aplicabilidade delas em alguma circunstância. E aí eu deixo agora para a senhora falar um pouco sobre isso. É verdade. Na verdade, assim, a OAB ela se posiciona sobre absolutamente tudo. Segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança política, tudo isso está tudo que vai ser objeto de discussão e é do interesse da sociedade, a OAB, que é a Casa das Boas Causas, está de portas abertas para recepcionar, para discutir. E esses são temas realmente de muita importância e de muito valor. Nós sabemos o quanto as mulheres, nesse período de pandemia, por exemplo, tiveram uma subnotificação, um aumento significativo de mulheres que sofreram violência doméstica, mas que elas, no período de isolamento social, no período em que elas estavam encarceradas dentro das suas próprias residências, sequer conseguiam fazer a sua notificação, seu registro de ocorrência, ou conseguir se libertar daquele momento desafiador. Da mesma forma, as crianças que sofreram algum tipo de abuso, portanto, as nossas comissões atuaram muito nesse sentido, são pautas inarredáveis. Nós sabemos também que a questão da discriminação, do preconceito, do racismo, também são pautas importantes. E aí a nossa presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Carol, está também, a nível nacional, encabeçando esse trabalho, esse projeto de autodeclaração, para que na nossa seccional nós possamos estar recebendo a autodeclaração. Cada um dos nossos colegas advogados vai ter a chance de se autodeclarar. Eu sou negro, eu sou pardo, eu sou índio, e a gente poder, sim, a partir daí, construir uma estatística e até garantir o percentual das cotas que também foram aprovadas pelo Conselho Federal e agora, na próxima eleição, já vai estar vigorando, onde 50% da chapa será composta por mulheres e 30% por negros. Portanto, entre no nosso site da Ordem dos Advogados Seccional Amazonas para se autodeclarar ou negro ou pardo, né? Ou enfim, o que você achar, qual for a sua realmente posição, de maneira que assim nós possamos já servir de farol. Hoje eu estive na Câmara Municipal e ali a gente ainda escuta essa fala da importância da representatividade feminina, do empoderamento das mulheres. É verdade. É verdade que mais do que nunca nós precisamos incentivar as mulheres a estarem se posicionando aonde quer que ela deseje estar, né? Inclusive na política, a representatividade feminina é algo extremamente importante e, portanto, o nosso objetivo é estimular que as mulheres estejam aonde quer que elas desejem estar e sejam felizes, né? E tenham a certeza de que na Casa das Boas Causas, que é a Ordem dos Advogados Seccional Amazonas e a brasileira, vai estar de braços abertos para recepcionar a todos, não apenas as mulheres, mas a todo cidadão brasileiro e amazonense que precisar de suporte jurídico. Então, para a gente finalizar agora, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre a segurança dos advogados no seu exercício profissional. O que hoje a OAB Seccional do Amazonas, né, a Casa do Advogado do Amazonas, está realizando de atividade? Eu vi que teve uma movimentação, vocês fizeram, né, uma movimentação a respeito desse tema. Teve uma grande repercussão que saiu em vários portais, inclusive no Portal Manaus, que você pode acessar também, que faz parte, é parceiro do Portal Convergente, falando sobre esse tema. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade. Nós tivemos uma colega advogada, por exemplo, que sofreu uma violação nas suas prerrogativas no efetivo exercício da advocacia, mas que, além disso, ela também sofreu uma agressão física, né? Ela foi impedida de entrar em um determinado local para acompanhar um flagrante, acompanhar o seu cliente, portanto, um cidadão que precisava de um advogado, de um profissional para resguardar e garantir o seu direito. E ali ela foi realmente não ameaçada de forma verbal, mas fisicamente, e, portanto, a Ordem dos Advogados não poderia deixar
de fazer um desagravo público, tomar as medidas judiciais e administrativas cabíveis. Imediatamente fomos recebidos e recepcionados por todas as autoridades ali envolvidas com relação à situação, mas também apresentei ao Conselho e nós fizemos um desagravo público como nunca antes aconteceu aqui no estado do Amazonas. Chamamos trio elétrico, bandeiras, envolvimento de todos os colegas advogados e advogadas, tanto do sistema OAB quanto os advogados militantes, de maneira que nós pudéssemos deixar marcado na história do quanto nós não estaremos concordando que violações de prerrogativas aconteçam com os nossos colegas advogados. Nós temos uma comissão de prerrogativas, nós temos uma procuradoria de prerrogativas. A comissão de prerrogativas funciona imediatamente quando o colega advogado está sofrendo algum tipo de violação nas suas prerrogativas, no exercício de sua atividade profissional. Ele faz o contato e um advogado da Comissão de Prerrogativas é designado para fazer este acompanhamento, apresenta o relatório à Procuradoria de Prerrogativas, que imediatamente o que tiver que peticionar para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis serão procedidos dessa forma. Portanto, é muito importante a gente fazer o registro que o nosso objetivo não é apenas fazer um barulho, um estardalhaço, é alertar a sociedade que se um advogado sofre uma violação das suas prerrogativas, imagina um cidadão comum, que não tem advogado, que não tem condição de se defender. Portanto, eu tenho certeza que a sociedade ficou de mãos dadas com a advocacia nesse momento, até para resguardar os seus direitos, mas principalmente para a gente deixar muito claro a importância de nós garantirmos o efetivo cumprimento das atividades profissionais e valorizar a advocacia como uma profissão que realmente é o que traz a justiça, a democracia, a cidadania e resguarda a segurança jurídica para todos. O seu mandato, por exemplo, vai até quantos anos? Não, eu já vou encerrar agora, no final desse ano. Na verdade, assim, eu fui eleita vice-presidente junto com o nosso querido Marco Aurélio de Lima Choi, que assumiu a Procuradoria-Geral do município. Em razão disso, eu assumi a presidência da OAB. Já está com curto espaço de tempo, mas até o final do ano, o que você tem no seu coração, que eu sei que você pode estar à frente, mas muita coisa também você tem vontade de fazer e às vezes não consegue por conta do tempo, vai chegando outras demandas, né? Mas o que você espera até o final do ano dentro da Casa dos Advogados na Seccional Amazonas? Eu espero unir a advocacia. Eu espero trabalhar a valorização da advocacia mais do que tudo. Espero que as pessoas, não apenas do sistema OAB, mas que absolutamente todos possam estar de mãos dadas para entender a importância dessa profissão, para entender que vale a pena integrar e fazer parte do sistema OAB, que todos são muito bem-vindos e que juntos nós somos muito mais fortes, que juntos nós podemos sim consolidar um trabalho importante para a advocacia. Esse é o legado mais importante que eu quero deixar como marca registrada. A importância de deixar claro, não é a vaidade, a conveniência de estar ou não no cargo. Obviamente que eu não tenho dúvida de que deixei a minha marca registrada, estaremos lançando o aplicativo da OAB para que os advogados possam ter na palma das suas mãos tudo o que o sistema OAB oferece para eles. Nós estamos lançando também o projeto de reforma do nosso auditório, que é um projeto que vai ficar muito lindo dentro do nosso sistema OAB. Nós estamos lançando o memorial da advocacia, o bosque da advocacia, onde a gente vai mostrar, fazer uma justa homenagem àqueles que partiram, mas nós teremos também principalmente a marca registrada de que a inclusão é realmente o mais importante. Mostrar que todos são muito bem-vindos, independente da sua condição, independente de ser um advogado jovem, aquele advogado que está iniciando, aquele advogado veterano, aquele advogado bem-sucedido, aquele que ainda precisa ter um empurrãozinho, aquele que precisa ressignificar a sua advocacia, que não sabe muito bem para onde que vai. E, portanto, o advogado precisa entender que ele é muito bem-vindo e que nós temos um projeto nacional para eleger pela primeira vez
vez um amazonense como nosso líder maior, como presidente da OAB Nacional. Esse é um momento único para a advocacia e, portanto, vale a pena nós estarmos de mãos dadas, unidos, juntos, para construir uma advocacia mais forte, uma advocacia amazonense e uma advocacia brasileira mais forte do que nunca. Muito obrigada pela sua presença, doutora Grace Benella, aqui. Você falou muita coisa, eu fiquei super feliz, tinha coisas que eu também não sabia, e eu acredito que a gente vai ter outros momentos. Agradeço muito por você ter aceito, e já deixo aqui o convite para outras situações, e a gente deixa essa casa aberta do Convergente, aquele que atua no ponto em comum, disponível para a Casa dos Advogados do Amazonas. E essa nossa entrevista, ela vai sair com uma matéria, a gente tem o nosso podcast e as nossas redes sociais como o YouTube, o Twitter e o Instagram. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a advocacia do Amazonas, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre a importância da advocacia no estado do Amazonas e no nosso país. Muito obrigada. Um abraço para vocês.